Bom dia a todos, né? Estamos aqui para apresentar o trabalho de estágio supervisionado em matemática, que seria ali 2, depois eu vou corrigir ali, no polo de Macaúbas, né? Na verdade, eu produzi um texto. Na contemporaneidade, o ensino de matemática para os anos finais do ensino fundamental, 8º e 9º ano, busca alinhar-se às diretrizes nacionais e regionais, priorizando a formação integral dos estudantes, a Base Nacional Comum Curricular BNCC e o Referencial Curricular da Bahia propõe abordagens que valorizam tanto o desenvolvimento de habilidades cognitivas quanto a aplicação prática dos conhecimentos matemáticos em situações do dia a dia, do cotidiano nosso, né? A BNCC destaca a importância de um ensino que desenvolva competências como raciocínio lógico, resolução de problemas, pensamento crítico e argumentação. Para os alunos do 8º e 9º ano, isso significa aprofundar conceitos fundamentais, como álgebra, geometria, probabilidade e estatística, indo além da memorização de fórmulas e privilegiando a compreensão significativa. A matemática deve ser vista como uma ferramenta para interpretar e intervir na realidade, preparando os estudantes para os desafios acadêmicos e na sociedade. O Referencial Curricular da Bahia complementa essa visão ao propor uma contextualização cultural, social dos conteúdos, favorecendo a identificação dos alunos com a disciplina. Essa abordagem incentiva a interdisciplinaridade, conectando a matemática a outras áreas do conhecimento, como ciência, geografia e tecnologia. Dessa forma, os estudantes percebem a disciplina não como um conjunto de regras isoladas, mas como uma linguagem poderosa para entender e transformar o mundo em que ele vive ao seu redor. Outro aspecto fundamental do ensino contemporâneo é a integração de tecnologias digitais. A BNCC recomenda o uso de ferramentas tecnológicas, como planilhas eletrônicas e jogos educativos, para tornar a aprendizagem mais interativa e significativa. Esses recursos ampliam as possibilidades de exploração matemática, permitindo que os alunos visualizem conceitos abstratos, testem hipóteses e colaborem em projetos. Essa estratégia é especialmente relativa para uma geração que está imersa no ambiente digital. Assim, o ensino de matemática no 8º e 9º ano visa formar estudantes críticos e capazes de aplicar seus conhecimentos em diferentes contextos. Ao final desse ciclo, espera-se que os alunos não apenas dominem os conteúdos matemáticos, mas também reconheçam a importância da disciplina em sua vida pessoal, profissional e social. Essa perspectiva contribui para uma educação mais inclusa, dinâmica e adaptada às demandas de um mundo com constante transformação. Dessa forma, a matemática deixa de ser vista como um desafio inacessível e passa a ser compreendida como uma ciência viva, presente em diversas áreas do conhecimento, essencial para a cidadania no século XXI. E aí a gente preparou, um plano de aula para 3 aulas, E na verdade eu elaborei para 6 aulas. Vamos tentar ler aqui só as 3, Plano de aula. Primeira aula, matemática, eu
preparei para a turma do 8º ano. Duração, né, 50 minutos. O tema, introdução ao conceito de porcentagem. Habilidade da BNCC, resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais, representados na forma decimal, na forma fracionária e percentual, com compreensão de seus significados e procedimentos de cálculo. Conteúdo. A gente vai trabalhar conteúdo, né? O que é porcentagem? Porcentagem como fração de denominador 100, conversão entre porcentagens, frações, decimais, aplicação de porcentagem em situações do cotidiano. Então aqui o aluno, né, vai aprender, a gente vai trabalhar com o aluno onde ele vai aprender a transformar as frações em números decimais, né? Trabalhar a questão na forma fracionária, no número decimal, e em forma de percentual, né? Procedimento metodológico, seria no caso do acolhimento, contextualização. Esse tempo eu coloquei aqui mais ou menos aproximados 5 minutos, né? Onde o professor irá iniciar com uma pergunta provocadora, onde ele vai provocar a participação do aluno. E aí ele lança a pergunta para os alunos, né? Se uma loja anuncia 50% de desconto, o que isso realmente quer dizer? O professor poderia estar pedindo, né, exemplos de onde eles, os alunos, já viram ou ouviram falar de porcentagem. E aí pode aparecer a questão de promoções, que aparecem muito, né, nas redes sociais, questão de esportes, para quem gosta dessa questão de porcentagem, tudo isso aí o aluno vai estar mostrando que ele já tem conhecimento, né? Apresentação do conteúdo. Eu sempre coloquei um tempo ali, 10 minutos, onde o professor explica que porcentagem, na verdade, é uma maneira de representar partes de um todo em relação a 100. Exemplos. O professor pode colocar um exemplo no quadro, né? Mostrar em forma de percentual, que é 50%, que é igual, na forma fracionária, 50 centésimos. Na forma decimal, 5 décimos, né? Mesma coisa, a questão lá do 25%. O aluno também pode dar outro exemplo, 10% de 200, né? Onde ele vai ter que ver, que vai ter que multiplicar 200 vezes 10 décimos, centésimo, 10 décimos ali, né? E vai ser igual a 20. Onde o professor também pode usar representações visuais, né? Como eu coloquei ali, no caso seria usar representações visuais como retângulos divididos em 100 partes. E aí o aluno vai estar visualizando essa atividade e ele vai conhecer um pouco mais, né? Atividade prática, em grupo, 20 minutos. O professor irá distribuir uma folha com 4 situações. Problema. Com um tênis custa R$200 e está 25% de desconto. Qual o valor do desconto? Qual é o preço final? Né? Outra situação, em uma escola de 800 alunos, 60% são meninas. O professor pode lançar outra pergunta: quantas meninas há? Um vídeo foi curtido por 75% dos espectadores. Se 240 pessoas assistiram, quantas curtiram? E aí o professor, durante essa atividade em grupo, o professor pode estar, né, circulando na sala e observando, né, principalmente as estratégias que cada grupo ali vai estar usando para encontrar a resposta, né? Quarto momento ali seria a correção coletiva e discussão, praticamente 8 minutos, onde o professor irá resolver no quadro 2 dos problemas com a participação dos alunos, onde o professor deve estimular que eles expliquem o raciocínio utilizado para encontrar a resposta que eles encontraram, né? Destacar diferentes formas de calcular a porcentagem. Pode ser em forma de fração, pode ser em forma decimal, ou até, já tivemos um pouquinho mais, até regra de 3, né? O fechamento
5 minutos, onde deve reforçar os conceitos principais, né? Porcentagem é uma parte de 100, pode ser convertida, pode ser transformada em frações, em decimais, né? Relacionar com o cotidiano, trazer essa questão de porcentagem para o cotidiano, onde ele realiza compras, no dia a dia, boletos, né? Descontos, novamente esporte, né? E ainda pode lançar uma pergunta no final: onde você acha que ainda haverá porcentagem hoje ou nesta semana? Aí durante a atividade mesmo em casa, ele pode estar citando onde é que ele acha que vai encontrar mais atividades como essa que possa estar envolvendo porcentagem, né? Recursos didáticos, quadro ou louça digital, algumas escolas já têm, né? Folhas de atividades com situações problema, cartazes com representações visuais de porcentagem, calculadora opcional, né? Se a gente tiver, achar que precisa, né? Avaliação formativa, observação da participação nas discussões e resoluções em grupos. Avaliação diagnóstica seria uma análise da compreensão conceitual nas falas dos alunos. Somativa, que seria no caso na hora da correção das respostas das atividades práticas, pode ser de maneira individual ao aluno ou de maneira coletiva no grupo, né? E reflexiva, que é verificação da habilidade de aplicar o conceito em diferentes contextos. Plano da segunda aula, né? Aí também para o 8º ano, duração 50 minutos. O tema aqui eu ainda continuo em porcentagem, né? Só que aí agora já seria conversão entre porcentagem, fração e número decimal. Aí o aluno já vai conhecer que a porcentagem, né, pode ser transformada também na forma de fração, na forma de número decimal, né? As habilidades da BNCC: resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com e sem o uso de calculadora, compreender as diferentes representações dos números racionais, onde ele vai conhecer, já deve ter conhecimento, né, na forma fracionária, na forma decimal e percentual, realizar conversões, transformações entre essas representações. A metodologia, né, a aula será desenvolvida com a metodologia ativa, sala de aula invertida, e aprendizagem baseada em problemas, com foco na participação dos alunos e resolução de desafios práticos. Atividade de conhecimentos prévios, 5 minutos. O feedback rápido ali no quadro, né? O professor vê o que o aluno já conhece, né? Então o professor já pode estar apresentando esse feedback, né? Uma mini exposição dialogada, 10 minutos, onde haverá apresentação interativa com exemplos de conversão. Então, no mesmo quadro você pode estar mostrando, né, apresentando exemplos onde o aluno vai realizar essas transformações de fração em número decimal, né, de porcentagem em fração e número decimal. Atividades em grupo com desafios, 20 minutos, aplicação prática em situação problema, compartilhamento e discussão das soluções, 10 minutos, grupos apresentam estratégias, fechamento com síntese e avaliação formativa, 5 minutos seria uma reflexão e principalmente a revisão. Eu não vou entrar em detalhe porque aqui a gente já vai continuar aqui. O desenvolvimento dessa atividade 1, a gente viu lá a abertura, né? 5 minutos, como a gente viu. Ativando os saberes, professor inicia com perguntas rápidas. Você já viu a palavra porcento no supermercado? E frações em receitas. No quadro, o professor escreve 50%, 5 décimos, 1 meio e pergunta: esses números representam a mesma coisa? Atividade 2 lá, que a gente viu, mini aula, expositiva, 10 minutos, né? Explicação com exemplos visuais. O professor vai apresentar uma tabela onde mostra, né, equivalências a 1 meio, que é igual a 5 décimos, 50%, né? Mesma coisa, 1/4, que é igual a 25 centésimos, né? E 25%. 3/4, que é igual a 75 centésimos, ou que é igual também a 75%. E assim por diante, né?
Apresentar como converter, como transformar fração em decimal, através da divisão simples, né? Decimal em porcentagem, multiplicação por 100, porcentagem em fração, escrever como fração de 100 e depois simplificar. Recursos que a gente vai utilizar: quadro, slides, se tiver disponível, né? Ou cartazes impressos. Atividade 3, que é a atividade em grupo, foi planejada em 20 minutos, né? Organização: o professor vai fazer o quê? Organizar os alunos em duplas ou trios. Cada grupo recebe um conjunto de cartões com valores em porcentagem, fração e decimal embaralhados. O desafio: trinca de conversão. Montar trios de equivalência. Exemplo: 25%, um quarto igual e também 25 centésimos. Após formar 5 trios, recebem situações, problemas contextualizados. Exemplo, né? Onde essas situações, o problema vai estar: desconto, promoções, receitas, culinárias e alguma outra, dependendo da realidade do aluno, a gente pode estar acrescentando outras atividades ali, né? Que exige o uso dessas conversões. Recurso que a gente vai utilizar: cartões impressos com valores e fichas com os problemas. Fechamento: 10 minutos. Cada grupo compartilha brevemente uma das soluções. O professor destaca as estratégias corretas e retoma a ideia de equivalência entre as fórmulas. Aqui a gente vai analisar como é que o aluno chegou à resposta, mas a gente não pode dar o feedback para mostrar a resposta correta também que precisa, né, em algumas atividades. Porcentagens, síntese final: porcentagens, frações e decimais são formas diferentes de representar a mesma ideia, uma parte de um todo. O professor entrega um mini guia de bolso, né, com as principais conversões: um meio transformado, né, um meio, um quarto, 3 quartos e outros, né? Recursos utilizados: quadro, marcador ou louça digital se tiver, né? Cartões impressos com frações, decimais e porcentagens, fichas de situações, problema, mini guia de bolso de conversões, cronômetro ou relógio para gerenciamento do tempo. A avaliação será através da observação da participação nas atividades e nas apresentações dos grupos. Avaliação diagnóstica, né? Verificação dos conhecimentos prévios na abertura. E o final: cada aluno responde a 2 questões individuais. Pode ser oralmente ou pode ser escrita no caderno, né? E converter 6 décimos para a forma de fração e também porcentagem. Qual a fração equivalente a 75? Então o aluno pode estar respondendo essas perguntas, né? E na terceira aula, cálculo de porcentagem simples, também matemática no 8º ano, né? Duração de 50 minutos. E o tema é calcular cálculo de porcentagem simples. As habilidades nós temos: resolver, elaborar problemas que envolvam porcentagens, com ou sem o uso de calculadora. Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de porcentagens simples, aplicando estratégias pessoais ou procedimentos matemáticos. A metodologia: a aula usará a metodologia ativa, com foco em resolução de problemas, complementada com uma atividade prática e contextualizada, para que os alunos relacionem a porcentagem às situações do seu dia a dia. Etapas: introdução com situação do cotidiano, 5 minutos. Explicação prática do cálculo percentual, 10 minutos. Atividade em duplas. Loja de descontos, 20 minutos. Correção compartilhada e discussão, 10 minutos. E o fechamento e avaliação formativa, 5 minutos. Desenvolvimento: situação do cotidiano, a gente vai falar lá, 5 minutos, né? Onde o professor inicia com uma pergunta provocativa.
Se um tênis custa R$200 e está com 25% de desconto, quanto ele sai com o desconto? Espera respostas espontâneas e anota no quadro. Usa esse gancho para apresentar o objetivo da aula 2. Mini aula, círculo percentual, que seria de 10 minutos, né? Apresentar a fórmula, porcentagem de um valor. Porcentagem, 100, né? Vezes valor total. Exemplos práticos no quadro. 10% de 50, no caso aqui, né? Fazer toda a multiplicação, onde mostrar o uso com ou sem calculadora. Atividade 3, em duplas, que seria a loja de desconto, né? Essa atividade está prevista para 20 minutos. Descrição da atividade, o que a gente vai fazer? Cada dupla recebe uma etiqueta de loja, com produtos fictícios e seus preços. Eles devem calcular o novo preço após aplicar os descontos de 10%, 25% e 50%. Exemplo, né? Uma camiseta custa R$80, vai ter um desconto de 25% no momento da loja. Quanto ele vai pagar por essa camiseta, né? Fone de ouvido, outro exemplo, né? Tênis, então ele vai calcular quanto ele pagaria com esse desconto. 4 aqui, correção compartilhada, que seria 10 minutos, né? Cada dupla apresenta um dos cálculos. O professor conduz a discussão sobre as diferentes estratégias utilizadas. Corrige junto com a turma, no quadro, reforçando o procedimento correto. Fechamento. Seria uma síntese, um resumo no final lá no quadro, né? Para isso, o professor, para calcular a porcentagem simples, transforme a porcentagem em fração ou decimal e multiplique pelo valor total. Mini avaliação oral ou escrita, né? Quanto é 15% de 60? Um produto custa R$240, com 30% de desconto. Qual é o valor que vai ser pago? O professor recolhe as respostas para diagnóstico e reforça em aulas futuras. Recursos utilizados: quadro, e marcado, quadro branco e marcador, né, as louças, fichas com produtos e preços para a atividade, calculadora, se caso haver necessidade, né, tabelas para preenchimento dos alunos, canetas e folhas de rascunho. Avaliação formativa, através da observação da participação nas atividades e discussões. Processual, seria outra avaliação, né? Seria no momento dos registros e correção da tabela de descontos. Atividade final, que seria a diagnóstica, a avaliação. Mini avaliação, com 2 questões de porcentagem simples, para verificar a compreensão dos alunos. E aqui, gente, eu fiz 4ª aula, 5ª aula, tem todo o procedimento. 5ª aula, tem todo o procedimento também. E as referências. Não vou apresentar porque senão eu passo extrapolo.